O ano de 2023 foi simplesmente terrível, catastrófico para Bolsonaro. Talvez o pior ano de sua existência até o momento. Bolsonaro sofreu derrotas jurídicas com escândalos, denúncias, depoimentos à Polícia Federal. Sofreu derrotas políticas com um claro enfraquecimento do seu capital político, da sua redução do poder de mobilização e com a ascensão de Michele Bolsonaro. Mas tudo isso pode ser simplesmente uma diversão diante do péssimo 2024 que Bolsonaro terá. Um ano que pode consolidar a ida do ex-presidente para a prisão. 2024 será melhor para Bolsonaro apertar os cintos. Na sua opinião, 2023 foi um ano ruim para Bolsonaro? O que mais marcou para você 2023 com relação a Bolsonaro? E 2024 vai ser pior? Você acha que ele será preso? Se você concorda que 2024 será horrível para Bolsonaro, deixa o like, se inscreva no canal. Eu falo para vocês que 2023 foi péssimo para Bolsonaro devido a vários fatores que acabaram demonstrando publicamente que Bolsonaro se enfraqueceu politicamente. Ele foi cassado, né? Eu esqueci de falar isso na introdução. Foi a maior derrota política de Bolsonaro. Depois da cassação, a falta de demonstração de força. Bolsonaro não mobiliza mais ninguém, Bolsonaro não engaja mais as suas bases, nem mesmo nos depoimentos seguidos que ele prestou à Polícia Federal, nós tínhamos pessoas ali para ajudarem Bolsonaro, para manifestarem o seu apoio. Isso tudo do ponto de vista político. Além das derrotas dentro do PL, a escolha do vice, do Ricardo Nunes, quem que vai ser o candidato em São Paulo, um monte de problema. Mas tudo isso pode ser colocado em segundo plano se nós formos olhar os problemas jurídicos de Bolsonaro. Depoimentos na Polícia Federal, escândalo de joias, delação de Mauro Cid, descoberta de falsificação de certificado de vacinação, que mais? Minuta golpista, invasão do Walter Delgatti, tudo isso culminando, chegando para desembocar em 2024 e em paralelo a ascensão política de Michele Bolsonaro que o foi escanteando cada vez mais. Só que essa breve retrospectiva, como eu falei para vocês, vai ser um passeio no parque para Bolsonaro comendo um algodão doce bem gostoso, se nós compararmos com 2024, esse sim um ano péssimo para Bolsonaro. Primeiro porque ele finalmente vai ter a denúncia apresentada à PGR. A gente sabe que a Polícia Federal está finalizando todos os inquéritos, milícias digitais, inquérito das fake news, para que seja apresentada uma grande denúncia contra ele. Uma denúncia que vai colocar Bolsonaro como chefe de uma organização criminosa, incluindo possivelmente vários outros bolsonaristas. Dificilmente Bolsonaro vai escapar dessa denúncia, que tende a ser aceita pela PGR, porque Paulo Gonet, o novo Procurador-Geral da República, foi escolhido justamente por Alexandre de Moraes, numa estratégia que você sabe muito bem, foi muito semelhante à estratégia que Moraes adotou para a indicação dos ministros de Lula ao TSE, o Floriano Azevedo e André Fernandes. Indicações de Moraes, da mesma forma que Gonet foi uma indicação de Moraes para a PGR. Então Gonet vai matar no peito como o Aras fazia? Óbvio que não. Ele nem tem um peitoral cabeludo como o Aras tinha para poder matar no peito e engavetar. Ou seja, a denúncia vai sair. E antes da denúncia sair, Bolsonaro já tem programado uma primeira derrota em 2024. A manifestação dos bolsonaristas no dia 8 de janeiro. Nesse dia, Lula está programando um ato político, junto com lideranças dos outros poderes, no Senado, para mostrar que há um ano as instituições venceram o bolsonarismo. Mas nesse mesmo dia, bolsonaristas também preparam uma mobilização, que vai ser um fiasco, como foram todas as outras ao longo de 2023. Essas mobilizações demonstraram a incapacidade de Bolsonaro de engajar as suas bases. Carluxo se distanciou de Bolsonaro e ele acabou perdendo a conexão com os bolsonaristas. Então, logo nos primeiros dias de janeiro, Bolsonaro já vai ter mais uma vez os seus aliados o ferrando, mostrando que o bolsonarismo não tem mais poder de mobilização. E isso, pessoal, provoca uma naturalização da prisão de Bolsonaro, reduzindo o medo do STF, do Poder Judiciário como um todo, de prender Bolsonaro. Porque no início de 2023,
Acreditava-se que a prisão de Bolsonaro poderia provocar uma comoção social, o transformando em um mártir. Mas isso não vai acontecer. Por vários motivos. Primeiro, por conta de todos os escândalos de Bolsonaro. Joias, certificado de vacinação, minuta golpista, tudo isso naturalizou a situação de Bolsonaro como um semi-preso. E a falta de mobilização dos bolsonaristas mostra que a comoção deve ser mínima. Além do que, as Forças Armadas abandonaram Bolsonaro. Querem que ele seja preso, justamente pela delação do Mauro Cid, o apontamento daquela reunião que o almirante Almir Garnier endossou uma posição antidemocrática, antirrepublicana de Bolsonaro. Então Bolsonaro está isolado, enfraquecido e a prisão dele está naturalizada. Para Bolsonaro, ainda há preocupação no ambiente externo, com Javier Milei. Nós estamos acompanhando todas as medidas de Javier Milei, medidas impopulares que jogam a economia argentina para problemas e a forma como ele está lidando com os protestos. Milei está reprimindo os protestos e nos decretos que ele emitiu ou ele editou, há um decreto que coloca a Argentina em estado de emergência, dando a ele autonomia para poder legislar sem passar pelo legislativo. Ou seja, na prática, Milei virou um ditador. Ele reprime protestos, ele passa por cima do poder legislativo, ele está absoluto no comando da Argentina. E Milei é visto como um Bolsonaro argentino. A posição antidemocrática de Javier Milei influencia Bolsonaro e tende a piorar, porque se Milei ficar cada vez mais autoritário na forma de governar, a população brasileira, durante os julgamentos de Bolsonaro, vão olhar para Milei e vai pensar: ora, isso é o que Bolsonaro poderia ter sido. O que força ainda mais a ida de Bolsonaro para a Papuda. Se você acha que acabou o problema, não. A própria campanha de 2024 é um problema para Bolsonaro. Porque se em 2023 nós tivemos suposições do enfraquecimento político de Bolsonaro por conta de vários episódios que ocorreram, 2024 é a grande consolidação da fraqueza política do ex-presidente. Muitos pré-candidatos estão com receio de se aproximarem de Bolsonaro porque eles sabem que Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda, porque ele traz uma rejeição muito grande. Fabrício Queiroz, por exemplo, não quer o apoio de Bolsonaro para sua campanha como vereador do Rio de Janeiro. E isso provocou essa associação negativa a alguns constrangimentos, como no caso o Ricardo Nunes em São Paulo. O atual prefeito paulistano hesita em associar o seu nome a Bolsonaro, porque ele já sabe, pesquisas internas do partido e da prefeitura já mostraram que Bolsonaro tira mais votos do que dá. Então é um problema, porque Bolsonaro pode ser derrotado em São Paulo, como também pode ser derrotado no Rio de Janeiro, já que Alexandre Ramagem, o candidato de Bolsonaro, parece não ter forças suficientes para enfrentar Eduardo Paes. Ele é visto com desconfiança pelo bolsonarismo. Então Bolsonaro pode perder em São Paulo, pode perder no Rio de Janeiro, consolidando assim que ele não é mais o grande nome do bolsonarismo. E diante de tudo isso, surge um outro problema mais íntimo para o ex-presidente. Uma crise familiar. Michele Bolsonaro ascende politicamente enquanto Bolsonaro cai. Os filhos do ex-presidente não gostam de Michele. Eles acham que ela está mais preocupada com ela do que com o marido. E de fato eles estão certos. Só que Michele culpa Carlos por toda essa situação jurídica de Bolsonaro, porque foi Carlos que publicou aquele vídeo que fez com que Bolsonaro fosse indiciado também no inquérito dos atos antidemocráticos. Bolsonaro será preso por culpa de Carlos na visão de Michele. Só que Carlos culpa Michele porque ela atrapalhou o desempenho de Bolsonaro na campanha de 2022. E se Bolsonaro tivesse vencido Lula e faltou só um pouquinho para vencer, Bolsonaro não estaria passando por tudo isso e poderia se livrar das condenações lá na frente. Porque ele, Carlos, falou como deveria ser feito, Carlos foi voto vencido no PL e agora Bolsonaro está derrotado e Carlos vai apontar o dedo na cara de todo mundo, incluindo do Flávio, do Eduardo, da Michele, que eles são culpados porque eles não seguiram as orientações dele, Carluxo, e agora Bolsonaro está preso. Será terrível 2024 para Bolsonaro. Um ano péssimo, que pode ainda ficar pior.